uma coisa muito interessante da gente abordar é a história, né, de como o cross chegou no Brasil. Porque muita gente vê o movimento hoje, mas não entende como isso chegou no Brasil. E lá em 2013, quando eu entrei no mercado, imagina só, existiam 8 boxes de CrossFit só no Brasil. À época, obviamente, todos afiliados. Hoje em dia eu sei que muita gente prefere não afiliar e a gente entra nesse assunto um pouco mais adiante. Mas com 8 boxes afiliados, eram aqueles, poxa, muito corajosos de investir numa modalidade que ninguém conhecia, que ninguém sabia que ia dar certo. E pensa, da minha parte então, sair de um trabalho que eu já tinha, de certa forma, consolidado e vim para um mercado totalmente novo. E eu já contei outras vezes, né, por que que eu vim para esse mercado e por que que eu acreditei tanto nisso, que foi o fato de o CrossFit significar uma mudança muito expressiva para o mercado de educação física e eu acredito muito nesse potencial. Mas ainda falando lá de trás, quando começou esse mercado de CrossFit, o grande desafio era justamente a produção e o fornecimento de equipamentos para esse mercado. Porque imagina só, o levantamento de peso olímpico, apesar de já ser existente, a gente não tinha produção de barra olímpica no Brasil, a gente não tinha produção de anilhas olímpicas no Brasil. Os primeiros boxes mesmo que abriram trouxeram 100% do material importado. E muitas vezes pagando uma fortuna por isso, porque poucas marcas ainda trabalhando no mercado, apesar de nos Estados Unidos esse mercado já estar crescente há algum tempo, a gente já tinha uma marca referência no exterior, era muito caro trazer isso para o Brasil ainda à época. Mas quem começou, começou dessa forma. E para começar a produzir no Brasil, e eu acompanhei e pude ser partícipe da produção e da concepção de muitos desses produtos no Brasil, foi, nossa, um desafio tremendo. Então eu lembro que, que nessa fase a nossa empresa, a primeira leva de wall balls que ela produziu, nossa, foi uma dificuldade. A gente produzia, dava errado, produzia, dava errado, produzia, dava errado, até que chegou-se a um modelo satisfatório. Quando foi para a produção de anilhas olímpicas, nossa, ninguém nem sabia o que era uma anilha de borracha. Até que a gente encontra um químico que sabe produzir a borracha do jeito correto, que entende qual vai ser o uso do produto. Até hoje, gente, muita gente, é um alerta que eu faço até, que eu vejo isso no mercado todo dia. Até hoje, muita gente que produz barra e anilha no Brasil, por exemplo, para não falar de outros produtos, não entendem qual é a real aplicação do produto. E às vezes, por melhor que seja a intenção desse produtor, ele não está produzindo o produto da forma adequada. Ele às vezes altera alguma especificação técnica que não seria ideal que se alterasse. E a gente ainda está numa fase que todo o mercado está aprendendo. Muita coisa evoluiu. Por exemplo, para citar alguns exemplos aqui, quando a gente começou no mercado, o único aço disponível ou que a gente conseguia produzir barra no Brasil era o 1045. Depois a gente descobriu a possibilidade de produzir no 4140. Depois foi para o aço 8640. E mais para frente, se você quiser que a gente fale um pouquinho, comenta aí, porque eu estou falando o nome dos aços e eu sei que muita gente vai estar ouvindo e vai falar o que, que esse cara está falando. Mas existe sim uma diferença entre os tipos de aço que a gente vai produzir a barra, o tipo de tratamento químico que essa barra leva, qual é o embuchamento que se faz. Lá atrás, barras com embuchamento em Tecnil era uma porcaria. Hoje em dia, barras de embuchamento de Tecnil são muito aceitáveis, porque o mercado produtor aprendeu a trabalhar com Tecnil de uma forma que pode se usar na barra. Lá no começo a gente só usava embuchamento em bronze, porque era a única coisa que aguentava. Hoje, o bronze ainda tem uma durabilidade fantástica, mas o custo talvez não valha a pena. E muita gente ainda optando pelas barras com rolamento, que depois eu também posso entrar e falar um pouquinho sobre quais as vantagens de usar uma barra com rolamento
com embuchamento de tecnil, com embuchamento de bronze. Então, tudo isso foram possibilidades e evoluções do mercado. Para citar outro exemplo, nas anilhas. No comecinho do mercado, os primeiros projetos de anilha eram com borracha produzida do zero. Então, faz uma formulação da borracha, vulcaniza essa borracha do zero produzindo uma anilha. Eu ainda acredito que são as melhores anilhas que você pode ter. Só que o mercado também evoluiu de uma certa maneira que hoje é possível encontrar anilhas de borracha reciclada de boa qualidade. Como tem umas anilhas que eu, no mercado, dou o nome de anilhas resinadas, que elas são um misto entre a produção da borracha, alguma resina que se coloca, para chegar também num produto satisfatório hoje no mercado. Só que, de novo, eu faço um alerta. É importante que o usuário, que o cliente, não o usuário aluno, mas que o dono da academia, que quem compre isso, entenda qual é a correta especificação que ele precisa para cada uso. Não adianta você comprar, eu uso muito um exemplo, gente, não adianta você comprar uma Ferrari para andar nas dunas de areia. A Ferrari é o carro dos sonhos de todo mundo, mas não serve para andar nas dunas. Lá nas dunas a gente precisa de um bug, de um Jeep. E não adianta eu colocar um bug e um Jeep numa pista de corrida contra uma Ferrari, que ele não vai aguentar. Então a gente tem que saber para qual utilidade você vai colocar cada produto. Então, como é que você vai... Qual é o produto adequado para você produzir uma bola? Qual é o produto adequado para você produzir uma barra? Qual é o produto adequado para você produzir uma anilha? E não é adequado para o produto, é adequado para o uso que você vai ter dele. Né? Então, por exemplo, se eu for colocar uma anilha para um treino outdoor com piso de certa forma disforme, né, ou às vezes no asfalto, eu não usaria uma anilha com borracha vulcanizada, porque vai estragar, vai sair lasca, e ela é muito cara para você ter que ter uma reposição no espaço de tempo mais curto dela. Então, nesse caso, por exemplo, eu sugeriria as anilhas de borracha reciclada. Então, para cada caso, a gente vai ter uma sugestão específica para fazer. E o que eu vejo hoje no mercado é que muita gente que vende esses produtos não entende nem qual é a especificidade de uso e muito menos entende como o seu produto pode se adequar a cada especificidade de uso. Então é importante a gente pensar tudo isso. É importante a gente pensar em como montar um rack, ou rig, ou gaiola, né? Cada região do país às vezes usa um nome. Mas o que eu vejo de estrutura montada de forma inadequada, que o cara acabou gastando mais dinheiro do que precisa, e sem utilidade nenhuma, é um absurdo. Então, a ideia da gente sempre falar disso é da gente poder pontuar, poder ensinar para todo mundo, para você entender o que você está comprando, para você ter esse conhecimento e não ficar refém muitas vezes de quem está te ofertando o produto, que muitas vezes não é de maldade. O mercado ainda é muito novo, mas muitas vezes nem quem te vende está entendendo bem o que está te oferecendo. E eu acho muito importante que cada pessoa que use entenda o que está comprando, entenda qual vai ser a utilidade, entenda quais os cuidados de manutenção que você tem disso para você ter uma durabilidade maior. Afinal, é um investimento que você está colocando naquilo. É um mercado muito interessante para se investir, mas você tem que saber cuidar desse seu negócio. Né? A gente não monta um negócio para se divertir, a gente monta um negócio para ganhar dinheiro. A gente tem o ideal de saúde, de promover saúde, bem-estar e etc., mas nada disso para de pé se a conta não fechar no final do mês. Então é muito importante que a gente entenda que produto comprar, entenda qual a especificidade de cada um, e a gente vai ter oportunidade de falar bastante sobre isso durante essa nossa jornada, tá bom? Até logo!